Bom dia a todos. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o precedente regimental 43/2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para análise do projeto de lei 1182/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, junto com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, e Companhia Municipal de Energia e Iluminação Rio Luz. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pela excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Luiz Freitas, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador João Cabral, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador João Cabral, vogal. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Marcos Belchior Correia Bento. E senhor subsecretário de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Márcio Moura. Márcio está aí? Senhor diretor, presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana Conlurb, Carlos Vinícius de Sá Roriz. Senhor diretor, presidente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação, Rio Luz, José Henrique Pinto. Senhor coordenador de conservação da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Alzimar de Freitas Araújo. Registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, líder do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal e membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para fazer uso da palavra, eu convido o senhor secretário Marcos Belchior, que dispõe de 20 minutos, que poderá ser dividido com a Conlurb, com a Rio Luz, da forma que o senhor achar mais conveniente, desde que tenhamos uma visão global da Secretaria como um todo, nesse espaço de tempo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, o excelentíssimo senhor vereador João Cabral, vogal, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, ao grande amigo Antônio Sá, obrigado pelo apoio, ao time da Secretaria de Fazenda, obrigado pelo acompanhamento e apoio, ao presidente e amigo da Conlurb, Carlos Vinícius de Sá Roriz, ao presidente da Rio Luz, Henrique Pinto, ao meu coordenador geral de conservação, Alzimar. Bom dia a todos. Bem, vereadora, hoje vamos ser breves, vamos correr aqui. Eu vou começar aqui com a apresentação, gostaria que colocasse aqui na tela, por favor. Bem, a nossa agenda tá na parte de ordem pública e conservação. A área de resultado, obviamente, é a conservação. Os órgãos envolvidos nessa análise de diretrizes orçamentárias são Gabinete, Fundo Especial de Iluminação Pública, Coordenadoria Geral de Conservação, o Centro de Operações Rio, a Subsecretaria de Defesa Civil, a Conlurb e a Rio Luz. Bem, nossas finalidades são reformular as políticas públicas no que concerne à conservação urbana e à prestação de serviço público, gerir os programas e projetos relacionados à conservação urbana na cidade do Rio de Janeiro, planejar e coordenar as atividades de conservação e manutenção em logradouros, galerias de águas pluviais e cursos d'água de pequena vazão, e de serviços públicos a cargo do município, bem como tratar da concessão e permissão para exploração de serviços públicos e equipamentos municipais. Planejar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento para a realização de obras
em vias públicas, é uma grande atribuição da Secretaria. Planejar e coordenar obras e serviços que sejam de características especiais ou emergenciais, de apoio ao sistema de defesa civil e à execução de medidas legais de interesse da municipalidade. Supervisionar e monitorar as ações integradas do Centro de Operações Rio. Enfim, de forma resumida, hoje os pilares da Secretaria de Conservação são a conservação propriamente dita da cidade, a operação da cidade e o ordenamento das licenças em áreas públicas. Nossas diretrizes são: promover a requalificação urbana nos bairros da cidade, ampliar e modernizar o sistema de drenagem, estabelecer rotinas operacionais, inclusive com concessionárias. E nossas metas principais são manter a média de conservação de no mínimo 2.600.000 metros quadrados de logradouros, manter 1.500.000 metros de rede de drenagem, conservar as vias, aumentar o número de vistorias preventivas realizadas no âmbito da defesa civil, bem como manter a média de 1.800 atendimentos nos serviços de demolição e operações especiais. E nossa composição do PPA 2014-2017 são 5 programas, além dos programas administrativos, 13 ações com 18 produtos. Nossos programas estratégicos são gestão integrada de vias públicas, conservação de vias especiais e túneis, Rio Acessível. E complementares são Rio Conservação e Proteção Civil do Cidadão. Esses são os nossos programas. Falando um pouquinho da subdivisão de cada um desses, gestão integrada de vias públicas se divide em aquisição de matéria-prima, controle tecnológico, manutenção do sistema de drenagem, mapeamento e gerenciamento da malha viária e conservação de logradouros. Na parte Rio Acessível, que está no escopo da Secretaria, é a revitalização de rampas, proteção civil do cidadão, atividade de defesa civil. No programa Conservação e Melhoria dos Espaços de Interesse Público, nós temos demolições e operações emergenciais. Hoje a Secretaria de Conservação apoia toda a Prefeitura no que concerne a demolição e retirada de escombros, tudo que é de responsabilidade do município. A conservação e restauração de monumentos é outra grande atribuição que nos dá muito prazer, que é a manutenção de mais de 1.500 monumentos e chafarizes na cidade, que já foi a capital do Brasil e tem muita história para contar, e está fazendo 450 anos esse ano. No programa 0406, que é a gestão integrada de vias públicas, nós temos alguns índices de produção de massa asfáltica, ensaios tecnológicos realizados e de manutenção de rede de drenagem. Ainda no programa temos sinalização horizontal. Hoje quem faz a sinalização horizontal da cidade do Rio de Janeiro, obviamente guiada pelos projetos da Sete Rio, é a Secretaria de Conservação e conservação de logradouros. Outra atribuição da Secretaria é a manutenção e conservação de vias especiais, exemplo de vias especiais, Niemeyer, Lagoa Barra, enfim. Conservação de túneis, que é uma atribuição dividida entre outros órgãos da Prefeitura. Revitalização, como eu disse, de rampas e calçadas. E, querida presidente, essa foi a nossa apresentação aqui o mais breve possível, para dar tempo ainda de ouvirmos as palavras do presidente da Conlurb e da Rio Luz. Vou passar aqui a palavra para o Vinícius, presidente da Conlurb. Bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente a nossa presidente, excelentíssima vereadora Rosa Fernandes, ao vice-presidente, excelentíssimo vereador Rafael Luiz Freitas, ao excelentíssimo senhor vereador João Cabral, aos meus pares aqui presentes, aos vereadores presentes, a todos os presentes aqui na casa. Hoje, para resumir, assim, em muito poucos minutos, a questão das diretrizes orçamentárias, a Conlurb, ela tem por meta fazer
toda a parte de limpeza, destinação final e os trabalhos dos programas principais da Conlurb nesse período de 2014 a 2017, incluindo 3 programas, 7 ações e 9 produtos. O programa estratégico é o Rio Capital Sustentável e os complementares, gestão sustentável da limpeza urbana e conservação da cidade. Os indicadores de acompanhamento são relativos à questão da quantidade de recebimento de resíduos sólidos urbanos, que contemplam coleta domiciliar, seletiva, remoção pública, remoção gratuita, manutenção das áreas verdes, todo o trabalho de emergência e a coleta hospitalar. E a gente também faz a gestão indireta dos resíduos gerados por terceiros, que são grandes geradores, órgãos públicos, particulares, resíduos da construção civil e outros. Esses resíduos, ao longo dos últimos anos, eles têm apresentado uma variação pequena no seu crescimento. A gente não observa um crescimento grande, importante dos resíduos gerados na cidade, mas sim migração entre áreas que estão ficando mais densas, mais populosas, algumas áreas que têm seus processos mais otimizados e que a gente observa uma facilidade maior no trabalho de limpeza urbana. Os programas e ações, conforme eu falei, eles são divididos entre programas estratégicos complementares com ações que estão relacionadas à remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos seletivos, tratamento de destinação final sustentável, são uma parte muito importante do trabalho da Conlurb, limpeza e coleta de resíduos em comunidades, remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos, fiscalização da lei de limpeza urbana, recuperação e readequação de instalações prediais, manejo arbóreo em áreas públicas. E na questão de remoção e transporte de resíduos sólidos seletivos, a gente acompanha a tonelada do resíduo sólido seletivo coletado, que observou uma ampliação ao longo dos últimos 2 anos e esse ano a gente está observando uma manutenção. A questão de gestão sustentável da limpeza urbana, seguindo adiante na apresentação, a gente observa que nossos indicadores e metas estão em linha do que a gente vem apresentado nos últimos 2 anos e apresenta uma tendência na mesma linha para os períodos que vêm a seguir. Com alguns importantes programas novos, mas em termos de orçamento a gente acaba conseguindo equilibrar economias em algumas linhas para poder gerar novos e programas e iniciativas que se mostram mais eficientes, né? O grande impacto em termos orçamentários na cidade, na Conlurb, está relacionado a mais a questão de pagamentos, de encargos, salários, em função dos aumentos importantes que a gente teve na nossa folha de pagamentos nos últimos 3 anos. E nas outras linhas a gente vem observando ou aumentos relativos só à inflação ou em linha com os orçamentos dos anos anteriores. Então, em resumo, se a gente puder resumir de uma forma bastante breve aqui a questão do orçamento da Conlurb, esses são os dados mais importantes. Ok, obrigado. Passar a palavra, então, para o presidente Henrique Pinto, presidente da Rio Luz. Bom dia a todos. Bom dia, nossa excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, vereador Rafael Luiz de Freitas, vereador João Cabral, todos aqui presentes. A Rio Luz, estamos aí inseridos aí na ordem pública e conservação. A Rio Luz, a finalidade da Rio Luz é a manutenção, implantação e reformulação da iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. A nossa diretriz, o nosso objetivo, a nossa meta prioritária e mais importante é manter um índice de apagamento dentro dos padrões internacionais, que é inferior a 2%. A Rio Luz, a composição do PPA 2014/2017, nós temos 2 programas, 9 ações e 3 produtos. Dos 2 programas, nós temos o programa estratégico, que é o mais importante para a empresa, e tem um programa complementar.
o programa estratégico diz respeito à modernização da rede de iluminação pública e o programa complementar diz respeito à gestão administrativa da empresa. Nos programas estratégicos, nós temos a modernização da rede de iluminação pública, que diz respeito a 3 ações, a 1750, a 1751, a 2153 e a 4153. A primeira é obras e equipamento material para a rede de iluminação pública. É a parte que a gente desenvolve o processo de implantação e de modernização da iluminação pública. Essa é a ação 1750. O reluz é a ação 1751, diz respeito àquele programa de troca de lâmpada multivapor de mercúrio ou vapor de sódio. A manutenção da iluminação pública é a ação que diz respeito à manutenção propriamente da cidade, e ali envolve compra de material, aluguel de caminhões, toda essa parte. E a manutenção da iluminação pública. Essas 3 ações são diretamente o fundo, vem do Fundo Especial de Iluminação Pública. E a ação 4153 é a manutenção da iluminação pública pela Rio Luz, que diz respeito aos planos equinados da cidade, os rios Cidade Bangu e Cidade Campo Grande, que é de responsabilidade também da Rio Luz. E o programa complementar, que é a gestão administrativa, diz respeito aí ao apoio administrativo, à concessionária de serviços públicos, à manutenção e desenvolvimento da informática, despesa obrigatória e outros custeios da administração e previsão de gasto com o pessoal. São despesas para fazer com que a empresa possa caminhar, são empresas meramente administrativas. No programa 0073, modernização da rede de iluminação pública, o PPA, a previsão para que a gente atingisse o índice de 1%, final de 2017. A Rio Luz, já no ano 2014, nós já antecipamos praticamente em menos 3 anos. O nosso índice internacional de apagamento é de 0,89. É um dos índices mais, assim, baixos das principais capitais do mundo. E aqui, nesse lado aqui, eu quero colocar esse resultado aqui, de fazer com que a gente tenha uma iluminação de qualidade. Hoje, através do 746, de janeiro a dezembro do ano de 2014, nós tivemos um grau de satisfação acima de 80% por parte da população da cidade de Janeiro. A Rio Luz, recentemente, tem sido convidada a participar. Esse ano, nós já participamos em Hong Kong, de palestra sobre iluminação pública. O ano passado, tivemos em Nova Delhi, fazendo palestra sobre manutenção da iluminação pública. Agora, em junho, nós estamos indo para a Áustria também fazer uma palestra sobre iluminação pública. Então, é a cidade do Rio de Janeiro colocando bons resultados no tocante à iluminação pública. Ontem, nós tivemos, com a presença do nosso secretário, anteontem, na terça-feira, nós assinamos, junto com o Inmetro, um órgão de referência, uma parceria, um convênio, que a gente ainda melhora ainda mais a iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, com os nossos técnicos, nosso laboratório, com os laboratórios do Inmetro, para melhorar ainda mais a eficiência em benefício à população da nossa cidade. Então, nesse particular, quero agradecer a todos, principalmente à empresa, pelo bom índice que a gente tem mantido e tem atendido à população de nossa cidade. A Rio Luz, no programa Gestão Administrativa, nós temos as 5 ações, que são aquelas ações ligadas exatamente para o funcionamento da empresa. No PPA, nós temos aqui na obras, equipamento, material para a rede de iluminação pública, uma previsão no item do produto. Em 2015, nós tínhamos aqui uma previsão, em 2015, para implantar, para fazer a implantação na ordem de 1.913 pontos e reformular em torno de 8.585 pontos. Então, com certeza, já com os investimentos e com o apoio da própria gerência de materiais, a gente vai atingir essa meta aqui em 2015. E tem uma previsão para 2016, para a implantação de 1.600 pontos e de 20 mil pontos,
com valores colocados, inclusive para atender a obra no tocante às Olimpíadas de 2016, nós temos previsão orçamentária já em 2015 e 2016, e com certeza essas duas metas para implantar e reformular nós vamos atingir. Na parte do Reluz, nós já temos algum recurso para 2015 aqui, para aquela primeira fase do recurso a gente concluir, que teria ainda de completar os 1.300 pontos restantes. Gestão administrativa, se os senhores quiserem melhor esclarecimento, estamos aqui prontos aí, mas diz respeito aí a pagamento de água, dos prédios internos, de luz, de energia, de telefonia, a parte de compra de material de informática, é o custeio da empresa como um todo. Muito obrigado. Bom, eu queria então, a partir da apresentação da secretaria, vamos abrir para os representantes, os membros da comissão, para que façam as suas perguntas, e eu vou começar, e eu acho que a gente deveria seguir nessa ordem. Primeiro, se conserva, segundo, Conlurb, terceiro, Rio Luz. Na ação, secretário, 2735, manutenção do sistema de drenagem, produto, rede de drenagem mantida, medida em metros, meta em 2014 foi de 1.575,417 metros. Meta prevista para 2015, 1.380 mil metros. Meta LDO 2016, 1.500.000 metros. Considerando a meta estipulada para 2016 e 2015, e a realizada em 2014, em torno de 1,5 milhão de metros de rede de drenagem mantidas, ou 1.500 quilômetros, pergunta-se: qual a extensão total da rede de drenagem de águas pluviais da cidade? Que percentagem da rede sofre intervenção de manutenção anualmente? Eu já vou fazer logo todas as perguntas e aí depois o senhor responde de uma única vez. Ação 2736, mapeamento e gerenciamento da malha viária e da microdrenagem. Produto área mapeada, medida em metros quadrados. A meta para 2016 é exatamente igual à de 2015. 23 milhões de metros quadrados mapeados. Pergunta-se: a meta de 2015 será alcançada? Para 2016, serão mantidos 23 milhões de metros quadrados mapeados? Que percentagem das vias públicas encontra-se hoje mapeada sobre os aspectos de pavimentação, microdrenagem e gestão do subsolo? A que percentual se pretende chegar ao final do PPA de 2017? Vamos lá. Presidente, com relação à primeira pergunta, qual a extensão da rede de drenagem, aproveitando até a audiência aqui da TV Câmara, é bom explicar. Né? Hoje nós temos a responsabilidade compartilhada pelos órgãos da Prefeitura. Hoje a Secretaria de Conservação é responsável pela manutenção da microdrenagem e a Rio Águas responsável pela manutenção da meso e da macro drenagem da cidade. A microdrenagem, basicamente, é a rede de água pluvial. Né? Quando a gente fala em 1,5 milhão de metros de quilômetros do sistema de drenagem, corresponde a mais de 70% da cidade, em termos de microdrenagem. Tá? Isso é um número enorme e existem alguns pontos na cidade ainda que devem ter essas redes implantadas. E a implantação desse sistema é de responsabilidade da Rio Águas. Então, esse número, eu costumo dizer que a Secretaria de Conservação fala sempre no gerúndio. Estamos fazendo, porque o nosso não termina nunca. Tem aquele teor de continuidade. Essa é a Secretaria de Conservação. Então, estamos falando aqui mais de 70% da cidade do Rio de Janeiro, lembrando que alguns pontos da cidade devem ser ainda implantados sistema de microdrenagem.
Com relação à segunda pergunta, com a área de mapeamento, eu lembro, em 2012, quando assumi a Secretaria de Conservação, eu fiz a seguinte pergunta: de quanto em quanto tempo a Rua Maia de Lacerda, que é a rua da Secretaria de Conservação, é recapeada, né? A Prefeitura, por exigência do prefeito Eduardo Paes, na sua administração, ela parte para um novo conceito, que é a manutenção preventiva da cidade. Antigamente, a cidade só reagia às intempéries da vida, às intempéries do dia a dia. Hoje nós fazemos a prevenção da cidade e temos uma meta de mapear toda a cidade do Rio de Janeiro até 2017. Algumas perguntas eu fiz para os técnicos da Secretaria. Será que o asfalto da Presidente Vargas deve ser igual ao asfalto do Alto da Boa Vista? Será que a variação térmica não influencia sobre o piso? Será que o fluxo de veículos não influencia sobre o piso? Só que antes, vereador, a gente não poderia produzir todos os tipos de asfalto. Hoje a gente pode. Graças à PPP do Porto, uma contrapartida dessa PPP, o município do Rio ganhou, sem qualquer custo para a cidade, uma das usinas mais modernas do Brasil, que é a do Caju. Hoje, antigamente, a usina da prefeitura ficava ali na região da Bicalho, né, que teve que ser retirada, porque pertence à região da PPP, e ganhamos, de contrapartida, a usina do Caju. Hoje, essa usina do Caju produz qualquer tipo de asfalto existente no mundo. Eu consigo fazer. Então, já que eu tenho uma usina que é capaz de fazer, já que eu vou ter, até 2017, um mapeamento da cidade, com todas essas variáveis de fluxo de veículo, variação térmica e outras mais, a Prefeitura do Rio dá um novo conceito na aplicação de massa asfáltica. Ela começa a colocar o asfalto ideal conforme a necessidade da região. Então, você está dizendo que hoje a Prefeitura se dá ao direito de planejar qual é o tipo de asfalto para cada logradouro existente na cidade, e que vocês estão aplicando o asfalto diferenciado de acordo com a necessidade. Há um planejamento e um estudo técnico de aplicação, e que esse material todo será aplicado, todos os logradouros terão a sua conservação feita até 2017. Foi isso que eu entendi? é isso. Até 2017 vamos ter o mapeamento da cidade, que eu expliquei aqui, e eu estou dizendo que a Prefeitura entra num novo conceito. Isso está acontecendo. Mais uma vez o gerúndio, vereadora. Isso está acontecendo. Se tirar o gerúndio, secretário, você perde o emprego. É verdade. A Secretaria a usina do Caju é uma usina recente, né? Vou dar um exemplo aqui para a senhora. Na Transcarioca, né, nós aplicamos um tipo de asfalto chamado SMA, Stone Mask Asphalt, que foi considerado ali pelo fluxo de veículos. Então, enfim, a gente alguém tinha que começar esse processo, e daquilo um futuro recente, esse é o objetivo, dando continuidade a todas essas metas colocadas pelo prefeito Eduardo Paes, num futuro recente, né, em 2018, 2019, infelizmente não será mais o prefeito Eduardo Paes, teremos outro prefeito, a população, com ligar para um 746 solicitando recapeamento da rua, se isso tudo se perdurar, ela vai ter a data, vai ter o ano, vai ter o mês. Então, isso é um processo que alguém tinha que continuar, e isso está acontecendo. Tá? Com relação à terceira pergunta, que é importante dizer também com relação ao mapeamento, vereadora, que hoje a cidade do Rio de Janeiro deu um grande passo no conhecimento do subsolo da cidade. Né? Inacreditavelmente falando, a cidade que faz esse ano 450 anos, até 2 anos atrás, não conhecia todos os operadores do subsolo da cidade. Eu falei aqui no início que os pilares da Secretaria são a conservação da cidade, a operação da cidade e os licenciamentos de obras em áreas públicas. O que eu quero dizer para a senhora? Antigamente, expedíamos uma licença para o indivíduo que ia fazer uma intervenção na cidade, ia fazer um buraco na cidade, sem saber de forma correta quem estava passando no subsolo. Hoje nós temos isso de forma digitalizada, com a parceria das concessionárias, conversando em alguns momentos, exigindo em outros momentos. Eles apresentaram isso e hoje nós temos isso mapeado. Isso quer dizer
porque toda licença expedida baseada no inventário das concessionárias de forma digital, isso quer dizer que eu levo menos problemas para as ruas e tenho um poder fiscalizatório sobre elas cada vez maior por esse controle. Então, com relação ao mapeamento da cidade, é a base de tudo para qualquer planejamento, e isso está acontecendo, vereador. Aliás, secretário, eu queria aproveitar, só complementando aí a sua fala, que me deixou bastante bem impressionada, e a gente tem a preocupação com os investimentos que a prefeitura faz e quando isso é degradado, ficamos extremamente irritados, porque não é tão simples, os vereadores aqui presentes sabem, o quanto é difícil hoje aplicar algumas camadas de asfalto, enfim, os recapeamentos e o asfalto liso, que foi uma conquista. Quando a gente percebe isso sendo destruído, causa uma certa irritação. E existem até alguns programas do próprio poder público, seja ele federal, estadual, municipal, e nesse caso específico, um prestador de serviço do Estado, no programa de despoluição da Baía de Guanabara, que atua nos últimos meses, ou provavelmente nos últimos 2 anos, na área do Jardim América e Vigário Geral. E fizeram uma carnificina no bairro, destruíram aquilo que a própria conservação fez de manutenção, enfim, de cuidado com esses 2 bairros, e a gente vem tendo, ao longo desse tempo, uma série de desconforto por conta da atuação dessa empresa, da empresa Passarelli. E aí eu queria deixar registrado aqui o meu apelo para que o secretário pedisse uma fiscalização mais próxima, mais detalhada, porque eles ainda estão atuando agora, indo em direção a trecho da Avenida Brasil, bairro de Irajá, passando por Vista Alegre, enfim, estão complementando a rede do programa de despoluição da Baía de Guanabara e vai também fazendo esses estragos ao longo do caminho. Então, assim, são canteiros que são desmontados e que não têm uma recomposição como deveria. Então, eu peço aqui a atenção da Secretaria também para esses prestadores de serviços que, na verdade, não têm o mesmo compromisso e terminam deixando para a Prefeitura do Rio uma herança que não é nossa, uma herança que nós estamos adquirindo através de terceiros. Claro. Só aproveitando, obrigado pela observação, vai ser analisado aqui pelos técnicos, com certeza, mas só complementando a fala da senhora, vai muito na linha da Secretaria. A Secretaria publicou há 2 semanas uma resolução que a gente cria a carteira de habilitação de todas essas empresas que fazem intervenções na cidade. O que isso quer dizer? Ele vai perder. O que isso quer dizer? Né? Antigamente, as empresas cometiam essas infrações, uma vez recebiam multa, pagavam, ia para a rua, cometia a mesma infração, pagava a multa, ia para a rua, cometia, e não tinha fim. E quem sofre com isso é a população. O que nós criamos? A carteira de habilitação que dá pontuação para cada tipo de infração. A concessionária que atingir 30 pontos não terá mais sua licença expedida pela Secretaria de Conservação e sua obra será interrompida automaticamente. Isso muda a relação do contratante com a empresa terceirizada, isso aumenta o poder de fiscalização, tanto do contratante quanto da secretaria, e leva menos problemas para a rua. Isso é uma forma de controle maior e agradeço a senhora por essa observação com relação à empresa Passarelli. Isso vale para os prestadores de serviço da SEDAI também. Obrigado. Eu queria passar a palavra, então, para o vereador João Cabral, para que possa, então, fazer uso da palavra. Alô. Bem, bom dia, senhora excelentíssima vereadora. Bom dia,
excelentíssimo senhor secretário, cumprimentando os dois, cumprimento a todo presente. Eu queria, primeiramente, eu fiquei muito feliz com a sua fala, secretário, quando falou do mapa, que não deixa de ser, da parte subterrânea da cidade. Eu, desde 1993, eu fui administrador regional e a gente sofria muito com isso, o desgaste que tinha a cidade e o desconhecimento que tinha quando você utilizava a parte subterrânea. Então, isso me deixou bastante contente. Posso dizer até mais do que contente, até emocionado, porque eu acho que a cidade ganha muito com isso. A outra coisa muito importante também é com relação a essa carteira das concessionárias. Eu queria saber se nessa carteira está incluída a SEDAI, porque eu acho que é o grande problema da cidade, porque o mal que ela causa à cidade do Rio de Janeiro, em abrir o buraco, e não só no asfalto, no passeio público, que aí é responsabilidade do morador. E a SEDAI deixa na mão do morador esse ônus, ônus físico, com tropeço de pessoas, e ônus financeiro. E para se fazer essa calçada, o morador apanha muito. Acaba até a conservação ajudando mais uma vez a SEDAI fazendo. Então, e que essa carteira pudesse ser, de uma forma ou de outra, secretário, divulgado, para que as próprias empresas contratantes desse serviço tivessem essa noção. Porque eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. E eu acredito que muitos também não têm. Então, de que forma pudesse colocar isso através da mídia, que eu acho que é um grande ganho para a cidade. Quero, antes de fazer minhas perguntas, elogiar bastante o serviço da Rio Luz, dos D6 e da própria Conlube pela agilidade no serviço. É importante que a gente tenha essa demanda, mas ao mesmo tempo que essa demanda seja atendida com a rapidez que está sendo feita. Então, é bastante agradável quando a gente recebe uma solicitação do morador, entra em contato, e que na realidade nem precisava ser através do vereador, porque esses serviços estão sendo bastante produtivos, mas e que a gente tem um retorno logo depois que foi atendido. Então isso é muito gratificante para mim, pessoal, e para a própria população. E eu acho que o custo é até menor para a prefeitura com a rapidez que é feita. Então, essas três grandes empresas da secretaria, meus parabéns particular. Bem, agora vamos lá. Secretário, a gente tem na solicitação vamos dizer, o produto solicitação atendida da ação 2010, que se fala de demolições e operações emergenciais, tem tido anualmente sempre a mesma meta, ou seja, de 1.800 atendimentos, assim como o produto, monumento e ou chafariz conservado, de 100 unidades, ou seja, da ação 2769, conservação e restauração de monumentos e chafarizes. Minha pergunta é o seguinte: por que esta repetição automática anual e por que razão as metas dos produtos citados não estão regionalizados por APs, sendo certa a localização dos monumentos e chafarizes? E aí eu faço até um pequeno adendo, já talvez até auxiliando e querendo essa confirmação. Se realmente é por falta de espaço físico e por falta também de profissionais que possam atender regionalizados. Essa é uma questão específica da Seconserva que eu gostaria de ter essa resposta. Obrigado, secretário. Vereador, obrigado pelas perguntas. Quero aproveitar aqui saudar o vereador Rafael Luiz de Freitas. Bom dia, vereador. Vamos lá, vereador. Com relação às demolições, eu expliquei que hoje a secretaria tem uma coordenadoria chamada Coordenadoria de Operações Especiais, né? Que é o grupo muito técnico que faz todas as demolições, retirada de escombros da cidade, em apoio à Secretaria de Ordem Pública, em apoio à Procuradoria, enfim.
nós apoiamos vários órgãos da prefeitura. Então, é um número que varia ano a ano. Então, falar para o senhor que 1.800 operações são feitas é um número considerável, é um número de respeito. Então, enfim, nós temos muito apoio, incentivo, investimento do prefeito Eduardo Paes nessa área, e as próprias subprefeituras pedem muito apoio dessa coordenadoria e elas atuam bastante. Esse número é um número médio que ano a ano vai variando. Com relação a monumentos, eu disse aqui no início, a cidade do Rio de Janeiro tem 1.500 monumentos e chafarizes. Né? A cidade inegavelmente, que mais possui monumentos no Brasil. É assim, de forma até fácil de explicar, porque já fomos capital da República. Tem muita história do Rio e do próprio Brasil para contar. E o legal, vereador, é dizer que a população vem ajudando. Né? Exemplo, os números de vandalizações a monumentos e chafarizes vêm descendo a cada ano. Vou citar um número. Nós tivemos em 2014 66 atos de vandalismo. Em 2015, 56 atos de vandalismo. Hoje a Prefeitura do Rio gasta 2,5 milhões para manutenção preventiva desses equipamentos. Ou seja, para limpar, para fazer a bomba do chafariz funcionar quando tem algum tipo de falha, e por aí vai. Qualquer ato de vandalismo não está incluso nesse dinheiro. Não está. Então, quando eu falo que nós tivemos 56 em 2014, 66, desculpa, eu falei o ano errado, 56 em 2013 e 66 em 2013, 56 em 2014. Quando eu falo que tivemos esse número grande de atos de vandalismo, eu quero dizer que que todos esses atos oneraram ainda mais o município. Esse dinheiro poderia ser revertido para qualquer outra ação do município. Então, esses 2,5 milhões de manutenção preventiva, quando você pega 1.500 monumentos, já divide por 2,5 milhões, é um número legal, mas é para manutenção preventiva somente. Quando eu tenho o monumento Zumbi quebrado, eu tenho que chamar o artista, ele tem que refazer a peça, e isso custa caro para o município. Mas a população vem ajudando com as nossas campanhas de incentivo, de orientação ao cidadão, tá? Isso vem acontecendo, o número vem reduzindo. Então, esse é um número meta, médio, na verdade, mas vem acontecendo em todo o município do Rio. Com relação à regionalização, a maioria dos monumentos estão no centro da cidade, Zona Sul. A maioria. Mas esse sentimento de amor ao Rio vem se mostrando em todas as áreas da cidade, de Santa Cruz a Paquetá, de Pavuna ao Leblon. Então, por exemplo, nós temos mensalmente solicitações de permissão para incluir monumentos em algumas áreas da cidade, da Zona Oeste, da Zona Norte. Isso demonstra o sentimento e o carinho que o cidadão carioca tem pelo Rio de Janeiro. Enfim, isso vem acontecendo. Obrigado, secretário. Eu queria só registrar, que eu acho que é importante, porque nós temos um certo cuidado em relação à empresa, a SEDAI. Todo mundo fica muito traumatizado, mas assume a SEDAI, um dos melhores técnicos daquela empresa, um funcionário de carreira, que eu tenho certeza que tem uma visão diferenciada de proteção, de cuidado e de valorização da própria instituição. Então, eu tenho certeza, secretário, que a aproximação com o atual presidente, Jorge Buriá, que é uma pessoa do mais alto nível, poderá ajudar e poderá ser parceiro nessas dificuldades que nós encontramos no dia a dia da cidade por conta dessa instituição. Eu queria, então, passar a palavra para o vereador Rafael Freitas. Bom dia, secretário. Sempre chame de Aloysio Freitas em homenagem ao grande vereador Aloysio Freitas, que compartilhou essa casa, esse plenário, durante muitos anos. Mas, presidente, para reforçar, eu sempre uso o meu nome completo mesmo, Rafael Aloysio Freitas.
Meu pai foi um pouquinho criativo, botou meu nome de Rafael Aloysio Freitas e meu irmão de Rodrigo Aloysio Freitas. Então ele consolidou o Aloysio mesmo, não tem como tirar. Mas dá bom dia ao secretário Belchior, ao presidente da Conlurb, Vinícius, ao presidente da Rio Luz, Henrique. Bom dia a todos os presentes. E acho que é importante nessa vinda aqui do secretário, porque a conservação da cidade é uma das questões que mais afetam o dia a dia da população. Então, vou falar algumas coisas e dar uma sugestão. Em primeiro lugar, que as próximas apresentações, nela constem a regionalização por APs. Acho que fica mais fácil e mais completo se essas apresentações, elas forem, nessas apresentações constarem as APs, né? E vou dar alguns exemplos. No produto via secundária recapeada, né, e sinalização horizontal mantida, elas não estão regionalizadas pela AP, mas o produto logradura conservado você tem. Então, já fica aqui a primeira questão para ser colocada. Em segundo lugar, quando se trata das vias especiais e túnel, a gente tem aqui, em 2015, a meta da LOA 5 e previsão 2016, 8 vias especiais conservadas. Em 2015, 1 e a previsão 2016 da LDO, 1 túnel conservado. Além da AP, mas quais seriam essas 8 vias especiais para 2016 e qual seria esse túnel para 2016? Né? Visto que se trata de um número pequeno, 8 e 1, a gente precisa saber exatamente quais são. E a terceira pergunta, com relação aos produtos, rampas implantadas e calçadas conservadas, a mesma coisa. A gente conseguir regionalizar pelas APs. E uma vez eu já tive no seu gabinete conversando, quando você falou sobre os polos implantados, a implantação de polos da Seconserva nas áreas de comunidade e o reequipamento das unidades já existentes, que em 2014 não teve execução. E eu pergunto agora, em 2015, algum desses polos vai ser implantado? E os que estão previstos na LDO para 2016, quais seriam esses dois? São essas as perguntas, só para a gente tirar nossas dúvidas. Tá? Obrigado, parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, vereador. Com relação às vias especiais, esse número aí, assim, na verdade, a Secretaria de Conservação, pela sua origem, pelo seu escopo, é responsável pela conservação de todas as vias, né, da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de vias especiais e vê esse número 5 e 8 aí, é dizer que teremos contratos específicos para o atendimento dessas vias. Isso que a gente quer dizer. Tá? Com relação ao túnel é a mesma coisa. Quando a gente anda pela cidade, a gente observa a recuperação de alguns túneis da cidade. Exemplo, o Martins Sá, que é aquele túnel ali que passa atrás do Sambódromo. Exemplo, o Joá. Exemplo, o Túnel Velho, o Alaú Prata, que liga ali Botafogo a Copacabana, passando pelo São João Batista. Então, isso é uma atribuição dividida entre a Secretaria de Conservação, de Obras, a GeoRio, enfim, temos diversos atores atuando nesse caso. Então, quando a Prefeitura recupera um túnel desse, a Secretaria de Conservação tem a responsabilidade de mantê-lo daquela qualidade vista ali. Então, isso quer dizer que teremos contratos específicos de manutenção desses túneis. Vou dar um exemplo aqui, no túnel da Grota Funda, né, aquele túnel sensacional, que antigamente as pessoas demoravam 45 minutos para atravessar a serra, hoje atravessa em 58 segundos na velocidade permitida. Né, isso já foi medido lá. Então, nós temos um contrato específico de manutenção desse túnel. Então, só um exemplo, quando a gente fala esses números, é importante explicar que são contratos específicos, olhar específico. A outra pergunta que o senhor fez foi com relação à sugestão da regionalização. Tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui é um padrão que a gente mantém, que nos passa, assim, mas, enfim, isso é possível, esses números. Tá? E com relação às áreas de comunidade, o prefeito Eduardo Paes
ele fez com que a Secretaria de Conservação, é importante dizer até que antigamente não existia uma Secretaria de Conservação, é importante dizer isso, uma secretaria recente, implantada pelo prefeito Eduardo Paes, que o prefeito, na sua origem, ele é o síndico da cidade. Com o tempo, o prefeito foi assumindo diversas outras funções e, inacreditavelmente falando, a Prefeitura do Rio não tinha um órgão que seria o síndico da cidade. Então, o prefeito, que é uma pessoa extremamente detalhista e nos cobra isso, criou a Secretaria de Conservação com esse foco de ser o síndico da cidade e atribuímos também grande parte da operação da cidade. Aproveito até esse momento para saudar aqui o Pedro Junqueira, presidente do Centro de chefe executivo de operações do Centro de Operações e subsecretário. Parabéns pelo trabalho, né? Que não é mole não, né, Pedro? Todo dia lá, mas enfim, é um equipamento que nos dá muito orgulho. Eu costumo brincar também, vereadora, como é que nós vivíamos antigamente sem um smartphone, né? Eu não sei também como Sem é que celular, né? sem celular. Como é que operava a cidade sem um centro de operações também? Eu não... essa é a comparação que eu faço. Então, o centro de operações é um equipamento fantástico. Enfim, vereador, essas são as explicações às suas perguntas e, enfim, próxima apresentação, teremos aqui os números divididos por AP. Fantástico. Acho que até as outras secretarias deveriam fazer também dessa mesma maneira. Eu acho que isso dá uma noção exata das áreas que estão recebendo investimento, manutenção, de como elas estão se comportando. Enfim, eu acho que dá para nós que conhecemos um pouco a cidade e sabemos as diferenças que existem nas suas várias regiões e até quais são as maiores e mais importantes demandas de cada uma delas. Eu queria registrar a presença do senhor Pedro Carlos Vieira Beltrão, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município, senhor Cláudio Torres Baker, técnico de orçamento, só podia tratar de dinheiro com esse sobrenome, né? Chique. Secretaria Municipal de Fazenda, senhor Ricardo Silveira Barros, Secretaria Municipal de Fazenda, Rodrigo Gonçalves da Silva, chefe de gabinete, Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. Aliás, quem ajuda muito o secretário a manter essa secretaria funcionando e bem. Mantém a parte de relações externas com maestria. Meus cumprimentos ao senhor Rodrigo, seu chefe de gabinete. Registrar a presença de José Luiz Coutinho famoso, analista de planejamento e orçamento da Secretaria de Fazenda, trabalhando na Seconserva. Senhora Carolina Veloso, gerente de orçamento da Rio Luz. E deve trabalhar bem, porque para trabalhar com o presidente Henrique Pinto tem que marchar. Neuza Mello, diretora de administração da Seconserva, e Tatiane Allen, consultora jurídica da Rio Luz. Eu queria, então, começar as perguntas para a Conlurb. E começar aqui o programa 0051, Gestão Sustentável da Limpeza Urbana, presidente. Tem como indicador a quantidade de resíduos sólidos urbanos recebidos, medidos em toneladas dia. O índice esperado para o último ano do vigente PPA, de 2017, é de 10.160 toneladas dia. Entretanto, já no primeiro ano de execução do vigente PPA 2014, o índice alcançado foi de 10.575 toneladas dia. Pergunta: por que o índice projetado para o último ano do PPA 2017 já foi ultrapassado no primeiro ano de 2014? Este índice inclui tanto coleta domiciliar quanto recebimentos decorrentes de varrição, coleta de bens inservíveis e entulhos de obras, remoções e demolições, limpeza de galerias de águas pluviais e poda de árvores. Quais as destinações finais desses resíduos? Como se remunera a destinação final em aterro sanitário operado pela iniciativa privada? E uma segunda pergunta.
em relação ao tratamento e destinação final sustentável. Não uma segunda pergunta, mas um segundo item de ação, que é a 4057. Perguntou: aterro de Jericinó, que eu tenho uma curiosidade danada, se aterro de Jericinó parece algo inalcançável, né, o negócio. O aterro de Jericinó está sendo e continuará sendo em 2016 mantido sem disposição final alguma de resíduos sólidos urbanos? O aterro sanitário de Seropédica está recebendo a totalidade dos resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro? Pode. Começar a responder então, vereadora. Claro. Bom, vamos primeiro falar de volume total de resíduos produzidos pela cidade. Conforme eu falei, a variação total, sobre o número total, ela não é grande ao longo dos anos. Mas o que a gente observa? Produção de lixo, vereadora, ela é uma função direta do número da população, que tem um aumento discreto, não tem um aumento importante, mas ela também é uma função do aumento de renda. Então, as variações de renda ao longo dos anos, e muitas vezes nós tivemos anos melhores e anos piores, em que a economia teve mais forte, em que a economia desacelerou, é que refletem nessa questão da geração de resíduo. Porém, essa variação que a gente apresenta no orçamento, ela não é um ponto que nos preocupa em termos de capacidade de carregamento e de destinação desses resíduos. Essa variação é uma variação que está dentro da margem dessas variações normais que a gente observa ao longo dos anos. Então, isso é um ponto que é aceitável a gente colocar esses valores e a gente consegue fazer a gestão disso de uma forma bastante segura. Como é feito hoje a questão da destinação final dos resíduos da cidade? Nós temos um processo no qual nós coletamos todos os resíduos em todas as nossas operações, seja de poda, seja de varrição do lixo público, seja da coleta domiciliar. Toda a coleta que nós fazemos desses resíduos que são gerados na cidade são levados para estações de transferência. Nessas estações de transferência são transferidos para caminhões maiores, de maior capacidade, e hoje, na sua grande maioria, levado ao aterro sanitário e ao nosso centro de tratamento de resíduos, que fica localizado em Seropédica, próximo ao município do Rio de Janeiro. O contrato que foi feito já há muitos anos, que determinou que nós fizéssemos toda a transição, tanto do que era destinado ao aterro de Gramacho, ao que era destinado ao aterro de Jericinó para o aterro de Seropédica, é um contrato antigo, ele é um valor fixo que remunera a concessionária de forma fixa ao longo desse período, foi a forma que foi definida nesse contrato há muitos anos e que vem se mostrando bastante eficiente para a questão de uma destinação final segura e ambientalmente responsável. Eu lembro que a gente saiu de aterros controlados, que no final da vida o aterro de Gramacho era um aterro controlado, o aterro de Jericinó era um aterro para sólidos urbanos, já considerado um aterro controlado, porém ele tinha ele não foi sempre controlado, ele ainda tinha uma série de fragilidades que nós não temos em Seropédica. A Seropédica, por exemplo, quando ele foi construído com uma tecnologia de mantas que protegem o subsolo, e mantas triplas, que acho que quase que nenhum aterro do mundo tem essa tecnologia. Ele foi colocado sensores nessas mantas para que, se houvesse algum rompimento, esses pontos de rompimento fossem detectados e pudessem ser corrigidos. Os rompimentos, em geral, eles acontecem no início da operação do aterro. Depois que o aterro começa a ter uma elevação maior, esses rompimentos não acontecem mais, mas no começo da operação isso pode acontecer, então os sensores observavam isso. Então a gente tem hoje um aterro muito seguro, ambientalmente muito bom, muito controlado, e que tem uma operação que eu acho que pode orgulhar a cidade da gente ter feito em tão pouco tempo uma transição de uma situação bastante precária, como a gente tinha em Gramacho, para uma situação como a gente tem hoje. O aterro de Jericinó, a gente seguindo a determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós encerramos a operação do aterro de Jericinó para resíduos sólidos urbanos, por várias razões. Uma, por causa da Política Nacional, que determinava que nenhum município do brasileiro
tivessem operações que ainda fossem consideradas inadequadas. Nós conseguimos encerrar todas as operações inadequadas no município do Rio de Janeiro até março do ano passado, até abril do ano passado, quando nós encerramos a operação de Jericinó para resíduos sólidos urbanos. E hoje nós fazemos apenas o envio de resíduos da construção civil que tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Quando nós encerramos um aterro, a gente não fecha a porta e vai embora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar 20 ou mais anos fazendo a remediação desse aterro. Ou seja, tratando o chorume, que ainda eventualmente pode ser gerado, tratando a geração de gás, que ainda pode ser gerada, e fazendo também o que a gente chama de estabilização do maciço. Aquela montanha, ela necessita de um tratamento, de uma estabilização constante, para que não haja escorregamentos. A gente teve um evento triste e lamentável, que foi do Morro do Bumba, que foi um escorregamento em função de não remediação de uma área que há muitos anos atrás havia sido um lixão. Então, todos esses nossos aterros, tanto Gramacho, Santa Cruz, que já está muitos anos já encerrado, mas bastante estável, e a gente cuida e tem despesas até hoje no antigo aterro de Santa Cruz, como o aterro de Jericinó também vai manter por muitos anos uma operação de remediação e de cuidado para que ele possa ser mantido seguro, estável, e a gente possa fazer a conclusão da vida desse aterro que foi útil à cidade por tantos anos. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, vereador. Respondeu sim, presidente. Eu queria apenas fazer um complemento, que eu não fiz a pergunta logo de início. Tem uma questão que me preocupa muito, e eu acho que preocupa principalmente os moradores da Zona Norte e da Zona Oeste, que é a dificuldade por conta do contrato de poda. A poda na cidade é talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha. É possível construir um viaduto e é difícil executar uma remoção por várias razões. Porque a gente depende de um parecer técnico, porque isso tem que ser processado, porque o contrato não é tão grande, temos a dificuldade da parceria com a própria Light, só se pode executar uma poda ou uma remoção se estiver na área de rede elétrica, se a Light estiver junto, que tem dificuldade de desligamento, porque tem que comunicar a população e porque tem que ficar um período X desligado, não pode ficar um período Y desejado pela própria Conlurb. Então, tudo isso cria uma dificuldade muito grande e cria uma angústia. Por exemplo, eu quando vou para a rua, que as pessoas falam em poda ou em remoção, eu já fico arrepiada. Não pede outra coisa, não pede isso não. Vamos tratar de outro assunto. Vamos falar de Rio Luz, vamos falar de tapa-buraco, mas não fala de poda de árvore. Não fala dessas coisas que eu fico nervosa. Realmente é muito complicado. E tem um outro agravante. Ao ser feito a remoção, quer dizer, parte da remoção, a parte da destoca não acontece ou leva de 2 a 3 anos, e eu sei a dificuldade que porque já fui secretário de Meio Ambiente e já passei por isso. A gente é quase que trucidado por conta das árvores. Existe alguma proposta, existe alguma ideia, existe algum apelo ao prefeito? Tem que fazer apelo a ele, né? Porque eu sei que ele resiste, para que a gente possa ter uma velocidade maior e diminuir o número de demandas que eu sei que deve ter aí armazenado milhares de pedidos e a Conlurb não consegue atender. Eu particularmente tenho a minha posição. Eu acho que na época que a poda era feita pelo próprio Parques e Jardins, tinha uma velocidade grande, mas ao mesmo tempo se gastava muito mais, porque tinha que montar toda uma estrutura que a própria Conlurb já tem. Então isso facilita muito quando
passa a questão das árvores de poda e de remoção para a própria Conlurb. Mas é uma angústia que eu sei que não tem muita solução, mas eu não podia deixar de registrar a minha preocupação, o meu desespero e da população da Zona Norte e da Zona Oeste, que são os que mais sofrem com raízes que entram pelas suas casas, raízes que atrapalham o passeio público, enfim, que com o programa Bairro Maravilha dessa administração, vem também para tentar melhorar e administrar um ordenamento melhor no plantio das espécies nos logradouros públicos. Bom, vereadora, primeiro de tudo, assim, eu queria marcar aqui que se essa fala da senhora fosse de um técnico meu, não poderia ter sido melhor, porque o diagnóstico é esse, a senhora tem toda a razão, a gente observa uma série de dificuldades, mas eu queria também não tirar o horizonte de esperança. Primeiro, colocar que todos esses problemas, a questão de conflito com rede elétrica, às vezes a demora, a dificuldade, a gente vem tratando com algumas ações que são microações e a gente também está enxergando algumas ações de planejamento de mais longo prazo que são mais interessantes, que eu acho que vão ter mais efeito. Primeiro de tudo, a gente tem que falar o seguinte, a gente não consegue planejar e tratar aquilo que a gente não conhece. E hoje, a gente não tem um inventário, um acervo adequado das nossas árvores, do que a gente tem pela cidade. Ano passado, nós tivemos uma iniciativa de tentar efetuar o que a gente chamou de um censo arbóreo, que a gente faria um censo, identificaria cada vegetal, qual a condição daquele vegetal, qual a localização, georreferenciar. Fizemos aí uma busca para fazer esse trabalho, apareceram algumas empresas nacionais e internacionais, mas que naquele momento, para o nosso orçamento, se mostraram muito caras para fazer esse tipo de trabalho. Então a gente buscou agora uma solução que está sendo efetuada pelo nosso diretor, que é o Fernando Alves, uma solução caseira, que ela vai demorar mais, porque a gente está utilizando nossos recursos internos para fazer, mas para a gente poder fazer esse levantamento. Porque a gente fala o seguinte, aquilo que a gente não mede, que a gente não conhece, a gente não gerencia. Então a gente acaba efetuando um serviço que não é o adequado, não é o que a gente gostaria de estar fazendo. Então tem uma série de desafios a serem cumpridos, como eu falei, o diagnóstico da senhora é correto, e a gente tem que vencer e não pode desanimar ou se abater por um desafio que está aí. O prefeito ele colocou para a gente que desafios são dessa forma mesmo. Às vezes a gente não vai ter o orçamento que a gente gostaria, a gente não vai ter o dimensionamento do que a gente teria, mas nós estamos lá para buscar as soluções dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então, uma coisa que a gente já fez esse ano, que está fazendo a gente permitir a ter um ganho de produtividade, é que a gente, na troca da nossa frota, nós trocamos a frota para um dimensionamento diferente. A gente tinha caminhões grandes, de difícil manobra, e que acabavam demorando mais, tornando o nosso processo de atuação sobre a poda de árvores mais lento, por caminhões menores, que estão sendo mais ágeis, que atrapalham menos o trânsito, porque o trânsito é mais uma questão que a gente acaba enfrentando na hora de podar as árvores, que a gente fecha a rua, a gente tem que tirar carros daquela rua. Então tem uma série de desafios que têm que ser vencidos, e a gente entende que nosso serviço hoje está abaixo do desejável, e que é um desafio a ser vencido, e a senhora tem toda a razão aí na sua colocação. Queria passar a palavra para o vereador João Cabral, para que ele possa fazer os seus questionamentos. Oi, liga para mim. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. E a gente está falando da Conlurb, eu preciso, e fica melhor entendimento, a gente dividir as perguntas entre o resíduo e depois a gente entra na parte de árvores, que eu acho mais fácil. Mas nós tivemos, na ação 4003, produto resíduo sólido urbano seletivo coletado. E sempre medidos em toneladas. Aí a meta de 2014 foram 62.119, a meta realizada 16.212 toneladas. A meta prevista para 2015, 29.796 toneladas. A meta da LDO para 2016, 21.000
841 toneladas. E meta do PPA para 2017, 186, 358 toneladas. A minha pergunta: por que a coleta seletiva tem uma meta para 2016 menor do que a 2015? E quais têm sido as dificuldades para o serviço de coleta seletiva ampliar a cobertura no território da cidade? Vou responder ao senhor, né? Depois eu continuo. Ok. Obrigado, presidente. Bem, obrigado pela pergunta. Acho que é importante a gente esclarecer isso. Bom, o que foi feito em relação à coleta seletiva nesses últimos 2 anos? Um primeiro passo que a gente deu foi implementar uma ampliação da frota. A gente tinha uma frota muito pequena, que era legal. basicamente simbólica. A gente ampliou as equipes, ampliou a cobertura de bairros, ampliou a cobertura de ruas naqueles bairros que nós tínhamos atendidos. E qual o desafio que a gente enfrenta? São vários, né? Mas eu acho que é interessante a gente poder explicar, até para poder explicar essa questão dos números das metas, né? Quando nós colocamos a frota na rua, a gente espera que essa frota atinja uma ocupação. O desafio hoje que a gente vem enfrentando é atingir a ocupação dessa frota, ou seja, que o caminhão ele ande cheio, ele termine o seu roteiro cheio, é uma questão de colaboração do cidadão. Em alguns bairros, a gente tem essa colaboração mais elevada, e a gente pode falar que esses bairros são os bairros da Zona Sul e da região central do Rio de Janeiro, e quando a gente parte para a Zona Norte e Zona Oeste, essa colaboração ainda é menor. Temos feito seguidamente trabalhos de conscientização, ou seja, a mesma equipe que faz o roteiro, ela é seguida de uma equipe que faz panfletagem, bate na porta da casa das pessoas e conscientiza. Então, a gente acredita que com o tempo, mas esse vai ser um tempo que vai demorar, e a gente entende o seguinte, que a gente só pode aumentar a frota, só pode aumentar gasto público quando essa frota está ocupada. Quando a gente tem uma ocupação do peso do caminhão, já minimamente que justifique a existência dele. Então, a gente criou uma regra. A gente só aumenta a frota agora, e eventualmente alguns bairros a gente até diminui num primeiro momento, desde que a gente consiga essa ocupação. Enquanto isso, a gente faz o trabalho de conscientização. Uma outra coisa que está acontecendo que é muito interessante é que naqueles bairros em que a gente desenvolveu novos roteiros de coleta seletiva, tem acontecido um episódio que é muito interessante. Na frente do nosso caminhão tem passado caminhões de terceiros fazendo essa coleta. O que a gente não entende como uma coisa ruim. Se a economia vê, a economia da própria cidade vê isso funcionando e vai desonerar o poder público dessa atividade, melhor ainda. Agora, é claro que a gente nunca consegue 100%, porque nem sempre a qualidade do resíduo colocada pelo morador é uma qualidade adequada. A gente tem tido muito problemas de resíduos contaminados. Muitas vezes a gente vem num saco de coleta seletiva, você abre e você vai ver uma fralda suja de criança. Você vê problemas que contaminam que fazem com que parte desse resíduo se perca na hora que a gente faz a triagem hoje na nossa central de Irajá e em algumas cooperativas singulares ao qual a gente tem destinado o nosso resíduo. Outro problema é essa inconstância no recebimento do resíduo pelas cooperativas. A gente vem observando, infelizmente, alguma inconstância. Em alguns momentos eles demandam mais, outros momentos demandam menos. Para isso, nós estamos desenvolvendo, e por isso que a gente observa também uma estabilização do peso indicado na meta, a gente está desenvolvendo uma segunda alternativa à questão do reaproveitamento da reciclagem na cidade, que são o que a gente chama de unidades de tratamento mecânico. Como é que funcionam essas unidades de tratamento mecânico? Hoje a gente já tem um custo ao fazer a coleta na cidade, com o lixo misturado, ou seja, da forma que o cidadão coloca sem a separação. Nesse lixo misturado vai muita quantidade de material que poderia ser aproveitado, apesar de que tem um rejeito grande pela contaminação, mas você tem muita coisa que poderia ser aproveitada. Então, as grandes cidades, com os desafios de mobilidade que a cidade do Rio de Janeiro tem, com os desafios características que uma cidade de 6,5 milhões de habitantes tem, elas estão migrando para essas unidades de tratamento mecânico. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem Houston, que migrou para esse sistema. Nova York, em 2013, acabou de inaugurar uma unidade importante de tratamento mecânico. O que é o tratamento mecânico? A gente leva o lixo como a gente coleta nas casas hoje, e essa planta industrial ela faz a separação
do que é aproveitável, do material ferroso, não ferroso, alumínio, plástico, Legal. PET. E isso já está dentro, não é um sonho, já é um horizonte próximo. A gente ainda quer, dentro do mandato do prefeito Eduardo Paes, tentar inaugurar 2 unidades dessas, que o conceito é que ele seja feito sem gasto público, sem a gente despender gasto público nisso, a gente conseguir uma modelagem que traz uma solução interessante para isso. Isso está sendo fechado dentro do escopo da questão da concessionária, que hoje já atua nesse processo de destinação final, e outros novos parceiros. Isso em breve a gente vai poder estar falando e explicando melhor como vai ser esse processo. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que foi de grande valia esse seu falar, porque até para mim havia um desconhecimento desse. E é importante que a própria população tenha esse conhecimento, entendeu? Não só para valorizar mais a empresa, mas acima de tudo para se educar mais ainda, né? Obrigado aí. A outra agora, vamos entrar no nosso problema, que é... O maior problema quando a gente está na rua mesmo é isso. E é especificamente da ação 4042, que é o manejo da arborização urbana em área pública. Por que o produto árvore manejada não está regionalizado por AP, ao contrário do produto intervenção em praças e jardins? Esse é um questionamento. E a segunda, a responsabilidade pela conservação de parques, praças e áreas jardinadas é compartilhada com a própria Fundação Parques Jardins, com o LUB e a Conservadoria Geral de Conservação. O que, de fato, cabe a cada um deles, desses órgãos, para essa parte de parques, praças e áreas jardinadas? Bom, a questão da regionalização é uma questão da forma que a gente montou o relatório, mas ela é possível ser feita, até porque nossas gerências são regionalizadas. Nossas gerências de áreas verdes, elas são regionalizadas. Então, existe um planejamento para regionalizar isso? Não, já é efetuado desta forma. Nós temos as gerências de áreas verdes por regiões, elas coincidem com as minhas diretorias de serviço de limpeza. Então, eu tenho Norte, Sul, Oeste, Barra de Jacarepaguá, nós dividimos da mesma forma, a gente só não apresentou dessa forma no relatório. E há uma preocupação de que a distribuição dessas atividades ela seja equivalente ao que a gente estima de desafio por cada área, porque, como eu falei para o senhor, a gente ainda peca por não ter a informação adequada, o censo adequado dos nossos vegetais e a característica desses vegetais. Novamente lembrando o que a nossa vereadora Rosa falou, nós tivemos uma história de plantio de árvores que criou um desafio enorme para a cidade, que a gente tem vegetais inadequados, nós temos colocados em locais inadequados, e isso acaba criando uma série de desafios adicionais ao que a gente tem na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. Quanto à questão da conservação de praças, a divisão também é regionalizada, e hoje a Conlub ela tem a responsabilidade da limpeza das praças, do manejo do vegetal ali, da poda-pé, da capina, e do manejo e conservação, não colocação, mas da conservação de brinquedos e substituição eventual, e de alguns equipamentos como alambrado e outros equipamentos. E a gente, de fato, é um trabalho compartilhado, o plantio, por exemplo, é feito pela Fundação Parques e Jardins, outras interferências são feitas pela Secretaria de Conservação, e a gente trabalha de forma bastante conjunta. E 98% pela Conlub. Eu não diria 98%, mas a gente tem uma parte que é bastante visível, porque é aquele trabalho que o secretário falou do gerúndio. A gente tem que estar lá passando frequentemente. E a gente fez um estudo interessante que está permitindo a gente ser um pouco mais eficiente e mais produtivo. Nós fomos muito questionados pela questão de praças, na ocasião, vereadores que estiveram aqui presentes, e a gente falou assim, a gente tem um problema, a gente tem que estudar e entender esse problema. Então, algumas das questões, por exemplo, tinha relação à qualidade dos materiais que a gente está utilizando. Na busca de ter custos menores, por exemplo, a gente observou que a gente estava comprando tinta de qualidade que não durava o período que a gente gostaria que durasse.
para você ter que... Porque hoje, por exemplo, o custo da mão de obra, ele é muito maior do que o custo da tinta. Então eu acabava tendo uma tinta de qualidade inferior, que eu tinha que estar mais vezes frequente naquela praça, com um custo maior que o da minha mão de obra. Então se eu tiver uma tinta de qualidade superior, que vai ser um pouco mais caro, eu posso ir menos vezes àquela praça fazer a pintura dos equipamentos, por exemplo. Melhor. Então são questões que a gente está se debruçando, estudando, a gente entende que é um desafio grande, que a gente espera poder vencer aí nesses próximos períodos. Obrigado. Ok. Então, passar a palavra para o nosso vereador Rafael Freitas, para que possa fazer as suas perguntas. Bom dia, presidente. Tudo bem? Eu me atendo aqui às questões da Conlurb. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar, com relação à ação 4060, onde tem o produto comunidade atendida. A quantidade de comunidades atendidas em 2015, a previsão 189. A previsão para a LDO de 2016, os mesmos 189. Então, a primeira pergunta seria com relação à necessidade de expansão desse serviço para mais comunidades. O que se pensa sobre isso? Em segundo lugar, segunda pergunta, com relação à fiscalização intensificada da Lei de Limpeza Urbana, os bairros fiscalizados. Pela previsão de 2015, 21 bairros fixos. Pela previsão da LDO de 2016, 25 bairros fixos. Então, a pergunta é, quais seriam esses bairros, esses 4 bairros a mais, né, previstos para 2016, e se essa fiscalização diz respeito somente aos centros de bairro, como a gente vê nas vias principais, ou pelo menos nos centros mesmo dos bairros. Tá? Em terceiro lugar, terceira pergunta, com relação à remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos. Existe uma diferença entre as quantidades do produto resíduo sólido urbano coletado e o produto resíduo sólido urbano tratado e disposto no CTR Seropédica. Esse do CTR Seropédica, 2015 dá 3.400.000 e 2016 3.291.000. E no resíduo sólido urbano coletado, 2015 os mesmos 3.400.000 do Seropédica e para 2016 3.502.000, que aí vai além do que os 3.291.000 do Seropédica. Isso teria alguma relação com a quantidade de resíduos reutilizados ou reciclados? Essa é a pergunta. Bom. E por último, só para fechar, eu aqui quero compartilhar a minha preocupação, a mesma preocupação dos vereadores João Cabral e Rosa Fernandes, a respeito das podas na cidade. E tenho certeza de que essa também é uma preocupação de vários outros vereadores aqui na casa. Muitos têm seus trabalhos regionais e a cobrança com relação a esse serviço é muito grande. Então, com relação a esse tema, já que eles abordaram já praticamente tudo que eu pensaria em falar,